Torcedor, vou mostrar aqui números entre o Sport do ano passado, de Anderson Moreira, com o Sport de Mariano Souza, 32 partidas. E vou mostrar para você que o Sport desse ano é pior do que o Sport do ano passado. Torcedor, Pedro Lima, esse negócio de vender jogador, se focar muito nisso, Pedro Lima já está se transformando no Luciano Juba da vida. Depois da vinheta, torcedor. Torcedor, o Sport aqui, eu vou colocar números exatos de vitória, gols prós, o número de Anderson Moreira na temporada de 2023, fazendo uma comparação, uma analogia com o Sport de Mariano Souza desse ano. O mesmo número de partidas, até onde eles foram, né? Mês de junho. E vou mostrar para vocês, até o mês de junho, vou mostrar para vocês que o Sport de Mariano Souza é muito pior. Vou mostrar aqui para vocês, torcedores. Ao Anderson Moreira ter nesse primeiro momento uma vantagem ao trabalho do Mariano Souza. 34 jogos para cada um, 24 vitórias para o Anderson Moreira, 20 vitórias do Mariano Souza. 7 empates, e 6 empates para o Mariano Souza. 3 derrotas do Anderson, 8 derrotas do Mariano Souza. Então a gente já percebe aí que há uma diferença grande, principalmente no quesito vitória e derrota. A gente percebe que a equipe do Mariano Souza ela perdeu muito mais do que a equipe do Anderson Moreira. Relação a gols marcados, a gente percebe que a equipe do Anderson Moreira marcou 72 gols e a equipe do Mariano Souza marcou 55, né? 34 jogos, 55 gols. Não é uma média baixa, mas a gente, no comparativo ao do Anderson Moreira, a gente vê que o time do Sport era muito mais impositivo nessa primeira metade da temporada, né? A equipe que fazia valer a sua força nos cenários estaduais e regionais, né? E sofria poucos gols, né? Mas o que eu quero dizer é que o Sport desse ano, o Sport do ano passado e do ano atrasado, a gente passava o ano todo no G4. Tinha essa consistência. Tinha, às vezes, um declínio emocional. Até que a gente entendia que Anderson Moreira era muito mais experiente do que Mariano Souza para o futebol brasileiro, que entende quem os jogadores que jogam no Nordeste, na Bahia, no Ceará, no Rio de Janeiro, no São Paulo, no Minas Gerais. Ele sabe nessas praças onde tem jogadores bons. Já o Mariano Souza desconhece todas essas praças que eu citei. Mas os números são reais. Agora, se o Sport no ano passado passou a maior parte, 90% da Série B no G4, e na temporada também retrasada de 2022, também passou grande tempo, um dos clubes que mais passou tempo no G4, quem está esperando um milagre, a espera do milagre, aquele filme, né? Esse Sport que não consegue ficar no G4, entendeu? Vai ser pior. Não, porque a gente ficou. O cara usa uma tese, sabe, de alienação total. Sabe o que quer dizer? Não, a gente ficou no G4 muito tempo e no final a gente não conseguiu. Então a gente vai ficar esse ano fora do G4 e na reta H, na hora H a gente vai conseguir. Tem cara que imagina isso na cabeça. Se a gente passou tempo, tinha time, tinha elenco, um treinador para ficar no G4, tá? E esse ano a gente não tem. Com certeza, quando chegar na final do ano, a gente vai estar lutando, talvez, para não cair. É essa a lógica. Não tem alienação, não tem utopia no futebol. Então, torcedor, o que eu quero dizer também, com relação, que eu estou preocupado. Porque ele é amarrado, de certa forma, mas entende que Anderson Moreira parece que teve problemas cardíacos, né? Teve cirurgia, já não estava. Ele era um grande treinador. Não tão assim, para a Série A menos, mas para a Série B era um grande treinador, mas para a Série A não. Mas entendeu que a parte emocional, ele não aguentava um time mais de pressão. Tanto é que foi para fora do país, para time sem pressão. Né? O Anderson Moreira é um grande treinador em comparação ao Mariano Souza, mas sendo que ele não aguentava mais pressão de torcida, incomodava muito, e o Sport é muita pressão. Né? O Sport, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, esse tipo de clube, né? O Anderson Moreira já a parte emocional dele não aguentava mais, mas isso não separa que ele tinha muito conhecimento do futebol, muito mais que Mariano Souza. O que me deixa entristecido e intimidado é como eles amarram
os treinadores, os contratos, né? A gente viu que Anderson Moreira foi até, quando perdeu o vestiário, perdeu tudo, foi até o final, a gente dizendo Anderson Moreira, e eles tinham uma dificuldade, e a gente entende que Mariano Souza é a mesma coisa, ou pior, Mariano Souza parece se perder hoje de 10-0 do Paysandu, fazendo hipotético, se perder de 4-0 do Paysandu, né, se perder o próximo jogo com o Novo Horizontino de 3-0, aí vai ficar insustentável. Mas eles não estão prevendo, ele não tem o cara não faz uma análise, tem análise de mercado, mas o cara não faz uma análise de mercado interna. Entendeu? Faz baseando que é como se a gente fosse o Náutico. Entendeu? Ah, tá tudo certo, aqui é o Náutico, tá tudo certo. Mas não faz como se a gente fosse o Sport. Não, é o que somos. A cobrança que somos. Não faz uma análise de mercado das posições e nem do treinador que aqui está. Que hoje ele vem de 3 derrotas. Fora de 4, né? Vem de 4 derrotas, né? Fora do Fortaleza, né? Aí pro Goiás 3-0, pro Ituano, aí depois perde hoje pro Paysandu de Hélio dos Anjos. Mas não há uma pressão da diretoria. Não há uma demissão. No meu tempo, não. Futebol é momento. Futebol é resultado. Felizmente, o diretor lava as mãos e demite, pô. Mas o que acontece? A grande dificuldade que eu estou entendendo da comissão da direção é demitir e trazer o melhor. Porque demitiram não. O Anderson Moreira saiu porque acabou o campeonato e não conseguiu o seu êxito e por isso não renovou o contrato. E eles trazem o pior. Não, eu quero quando o treinador não está dando certo, não está trazendo os resultados, e futebol é resultados, né? Então que você traga o melhor para um clube da dimensão do esporte. Não traga um treinador pior, ou da mesmice que aqui está. Mas vou falar aqui de Pedro Lima. Pedro Lima, o Sport queria, o Sport tem 70%, 30% é do empresário do Pedro Lima, né? O Chelsea, lá na Inglaterra, comendo muito marketing aí de Daniel Alves, do jornal SA lá da Espanha, que é um jornal esportivo, não é um jornal que só para negócio de futebol. O cara diz, o Cafu, a turma tá comendo essa história aí. E o que acontece agora é que ele virou um Juba. Se ele vai jogar no esporte, ele tem cadeira cativa, feito o Luciano Juba tinha no ano passado. E vai ficar aquela avenida nas costas dele, ele cadeira cativa. E se botar ele na frente, vai destruir tudo ali na frente ali, vai tirar Barleta, vai tirar Lucas Lima para ele jogar. Mas o que acontece é que o Chelsea já botou o salário pro cara, já acertou o salário dele. O salário dele é milionário. Feito Luciano Juba ficou doidinho aqui, né? O salário que ele recebia do esporte, Luciano Juba, se eu me lembrar que na época, não lembro mais se era 100 mil, o outro oferecia 1 milhão, 700 mil, 800 mil. Então, se o Pedro Lima ganha 50 mil no esporte, o esporte pode chegar a 100 mil, 150 mil, o Chelsea já ofereceu 1 milhão por mês. 1,5 milhão por mês. Para quem ganha 50 mil, 1,5 milhão por mês, a gente hipotetizando, né? Então o cara já tá com a cabeça no salário do Chelsea. Feito o Luciano Juba ficou com a cabeça no salário do Grupo City, do Bahia City. Então, mas mesmo assim a gente vai botava o Luciano Juba para jogar com a cabeça no Grupo City, no salário milionário do Grupo City. A mesma coisa é esse Pedro Lima agora. A gente vai ficar com um jogador aqui, né? Jogando até o Sport se arrebentar aqui e o cara vai ter titularidade garantida, né? Como feito o Juba tinha. E então a gente vai ficar aí o cara com a cabeça lá na Europa, a cabeça lá no salário milionário. Tá entendendo? Ele e o empresário dele, assim como foi Juba. Então o Sport é isso aí, cara. É um clube que tá muito mais preocupado com esses problemas de Juba, de Pedro Lima, do que não é a minha obrigação nem do torcedor procurar treinador, não. É quem está lá, é quem recebe para isso. Procurar treinador melhor do que Anderson Moreira, procurar treinador melhor do que Mariano Souza, procurar treinador melhor do que Claudinei, treinadores que não deram certo no esporte. É isso aí, comenta, se inscreve, dá um like.